Pode uma prostituta e uma dependente químico ser algo ou se tornar alguém? No episódio de hoje você vai escutar essa história à frente podcast. No À Frente Podcast, eu vou começar esse episódio antes de passar para minha convidada, antes de apresentar a nossa convidada. Eu quero começar esse episódio com uma oração. Eu entendo que quando a gente vai falar de alguns assuntos, quando a gente vai expor a história de algumas pessoas, antes, eu quero fazer uma oração, quero convidar você para estar orando junto com a gente, porque esse episódio, ele é muito forte. Ele tem uma história de vida muito poderosa. Então não tem como eu começar um episódio desse tamanho sem antes entregar ao Senhor esse momento, amém? Nós vamos orar. Pai, nós te damos graça, Senhor, por esse momento, por esse tempo. Nós te damos graça, Pai, pela tua filha, Senhor. Sim, Pai, obrigada. Que esse podcast seja um tempo de disruptar tudo na vida da nossa convidada, Pai. Que seja um novo tempo na vida dela e que as pessoas que vão ouvir essa história, elas sejam transformadas pelo Senhor, elas sejam cheias da tua glória, cheias do teu favor, Pai. E toda a palavra lançada sobre a vida dela, nós lançamos por terra agora em nome de Jesus. O teu nome será glorificado, o teu nome será exaltado e nós testemunharemos que o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer essa obra, Pai. Que cada coração que está ouvindo esse podcast seja alcançado por ti, mesmo aquele que já estão no Senhor, que eles possam ser incendiados por ti, Pai, que eles possam viver um tempo novo através dessa história, Pai. Abençoa essa convidada, que ela seja conhecida não pela sua história, mas que ela seja conhecida pelo reino de Deus, Pai, que ela seja conhecida pelo teu poder e pela tua graça. Nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos porque só o Senhor é capaz de completar a boa obra. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, eu vou te apresentar. Eu quero que você conheça essa moça. Vocês vão entender o que é uma história de transformação de vida. Hoje é um episódio muito poderoso para mim. Muito respeito e muita honra a essa mulher. Aperta minha mão aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você se apresenta, fala seu nome, se você é casada, quantos filhos você tem. Vocês vão entender quem é essa mulher. Meu nome é Lidneia Fernandes. Hoje eu congrego na Igreja Missionária Nova Israel em Fonte Santa. Sou liderada pelo pastor Valdeci Soares, pela pastora Vanderleia. Hoje eu tenho o Kevin Fernandes, ele tem 19 anos, acabou de completar. Sou casada com o Everton Basto. Somos casados há 6 anos e eu sou convertida há 9 anos. Conheci o Jesus maravilhoso 9 anos. 9 anos atrás. Qual foi o ano? 2016. 16. Isso. A gente vai ver hoje, vai escutar essa história. Essa moça tem uma história de vida e eu comecei o episódio de uma forma... A chamada do episódio é uma forma pesada de falar para chamar a atenção das pessoas, elas entenderem o que é de fato, né, de viver uma vida... Eu vou chamar você de Lid, você me autorizou? Fica à vontade. Viver uma vida totalmente aquém, totalmente, né, de um jeito que o homem vive hoje, que é baseado nos seus próprios desejos. Sim. Mas eu quero que você comece a contar da sua história, da sua infância, onde você viveu, para as pessoas entenderem o que você passou e por que você se tornou uma prostituta, por que você se tornou uma usuária de drogas, por que você passou por tudo isso. Eu sempre digo, Lid, eu aprendi isso na caminhada, que geralmente pessoas que têm problema com homossexualismo, pessoas que têm problemas com prostituição, pessoas que têm vício de pornografia, geralmente têm uma história pregressa, tem uma história na sua infância, viveram algo, e eu quero que você conte para as pessoas entenderem. Uau, poderoso. Aqui é um tempo das pessoas, de vocês entenderem hoje, nesse episódio, nós não estamos exaltando o pecado. Nós não estamos dando ênfase ao pecado. Nós vamos dar, sim, uma ênfase necessária para o pecado, porque não tem como falar da graça se não falar do pecado. Uau. Não tem como falar do novo se não falar do velho. Toda a história na Bíblia sempre teve uma história anterior a algo, sempre o Senhor fez questão de falar. A Bíblia mostra o apóstolo Paulo, antes Saulo, antes perseguidor, depois um missionário da igreja. Então não tem como não falar, não estou aqui exaltando e nem ficando feliz de contar essa história. Muito pelo contrário, a gente está falando isso, né, Lid? Você passou por muita coisa e eu vou deixar agora você falar, fica à vontade, do jeito que você quiser. Mostra para esse pessoal
Quem era você? Como começou a sua história? E da onde começou, que a gente conversou muito sobre isso antes, os abusos, tudo que você viveu, para o pessoal entender hoje. Sim. Então, foi como você disse, né? E estou muito feliz de te receber aqui. Prazer todo meu, Maurílio. Então, foi uma infância muito marcada, né? Muito marcada, muito dolorida, de muito escasso. Você morava com quem quando você nasceu? Então, eu sou filha de Luciana Gomes e do Gilvan José de Melo. Meu pai me teve, né, com a minha mãe e nos abandonou. Sim. Eu e minha irmã mais velha. Já nova? Já nova, Eu fui abandonada com 3 meses de idade. Minha mãe conta, ele saiu para trabalhar, nunca mais apareceu. Sim. Desde então, minha mãe foi seguir a vida dela, né? Sim. Casou novamente, teve outros filhos. Ao total, minha mãe é mãe de 5, de 6 e com um falecido. E ali a minha mãe viveu uma história também muito dolorida. Sim. Na casa de um, na casa de outro. E vocês ficavam nesse ambiente, assim, aonde minha mãe ia, minha mãe levava a gente. Sim. Só que teve um episódio na infância, né, que ela separou de um dos maridos dela. E levou a gente, precisou. Hoje eu vejo mesmo, hoje eu olho com outros olhos, né? Porque eu era criança e aquilo foi muito dolorido pra gente, muito. Ela precisou abandonar a gente no orfanato. A gente ficou 1 ano no orfanato. Ela não tinha pra ela tinha que fazer uma escolha, ela né? trabalhava, só que ela não podia levar a gente. Separou e só poderia levar só a mais nova, que era de peito, a Gabriela. Sim. E ela deixou a gente ali durante 1 ano. Ela ia visitar a gente. No orfanato, né? Isso. Às vezes as pessoas acham, Lídia, que deixar uma criança no orfanato é algo ruim. Mas, na verdade, é uma necessidade de sobrevivência, né? A pessoa não tem pra ela... Ela guardou a gente. Vai passar fome, vai deixar vocês, né, passarem dificuldade, mas pode continuar. Vocês verdade. ficaram no orfanato com quantos anos? Eu não me lembro muito a idade, mas né? a gente era bem pequenininho. Perfeito. Eu lembro que a gente escolheu durante 1 ano. Ela ia visitar a gente todo final de semana, 15 dias, dormia com a gente, era uma alegria. E ali ela continuou a vida dela, casou novamente. E levou a gente. Tirou a gente, levou pra casa. Ela morou com um cara, aí não deu certo, aí morou com o outro. E ali, Maurílio, o que acontece? Minha mãe trabalhava muito. Sim. E a gente crescendo, já mocinha. Foi quando, Maurílio, começou os abusos. Entende? Abusos sexuais a você. Os abusos sexuais. Sim. Porque a minha mãe também, naquela época, eu entendo, uma vítima, sem entendimento, não servia Cristo, viveu muita coisa. Então, minha mãe saía, arrumava um namoradinho, levava para dentro de casa. Essas coisas, Lídia, e eu vou deixar você falar, não quero ficar te cortando, Sim. são geralmente carências emocionais, necessidades, as pessoas se envolvem, se relacionam por carência ou por necessidade e acabam fazendo isso, né? Exatamente. Tendo relacionamentos por necessidade, não por amor ou não por escolha, né? Exatamente. Então, ali, minha mãe acreditava em todo mundo. Todo mundo era amigo, entrava todo mundo dentro de casa, todo mundo tinha acesso, amigos, parentes, primos, todo mundo era do bem para minha mãe. E ali começou as séries de abuso. Eu fui abusada, o principal abusador, né, da minha infância foi meu tio. Você lembra a idade? Com 8 anos. Começou os abusos na sua vida? Com 8 anos. Perfeito. Eu lembro disso perfeitamente. Fui abusada por ele e ali foi contínuo, sabe? E entrou ali padrasto, amigos. Eu lembro, Isso Maurílio. não cessou. Isso não cessou, exatamente. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para os pais. Okay. Para os pais. Você que é mãe, você que é pai. A ausência de paz é a presença de demônios. Nossa. Eu preciso falar isso, porque, assim, eu não me lembro da minha mãe sentar com a gente, Maurílio, e orientar. A gente somos 4 mulheres, 4 meninas, Sim. 4 irmãs. Eu não me recordo da minha mãe falar assim, olha, filha, você vai ficar mocinha, olha, você vai ficar no seu período, olha, os homens vão querer mexer, olha, vai ter pessoas na sua vida que vai querer te invadir, e é isso. Eu não me recordo. Também ela não tinha, né, Lídia? Não tinha como exatamente, te dar, né? Maurílio. Então, o que acontece? Eu trago isso para mim, Maurílio, o que eu não fui ensinada. Se hoje você faz. Eu não aprendi aquilo para falar. Sim. Porque as pessoas falam, nossa, foi abusada dos 8 aos 15, como assim? E ninguém nunca sabia, ninguém nunca falava. Na verdade, o abuso se tornou normal para você, Normal, né? Exatamente, Maurício. Você não tinha expressão, não conseguia... Quando meus filhos dormem na casa dos amigos,
eu sempre pergunto, filho, alguém tocou em você sempre? Isso. E eu oriento antes de ir. Eu falo, meu filho, e são homens, né? Eu tenho 3 meninos. Eu sempre falo, meu filho, se alguém tocar em você, você grita e me chama, que eu vou resolver. Porque eu tento protegê-los exatamente disso. É melhor a gente ensinar para evitar do que depois ter que curar uma ferida que às vezes, como você viveu muitos anos com uma ferida gigantesca dentro de você. Exatamente. Que te levou a lugares que você, né, hoje vai falar, mas que não são lugares muito bons, né? Exatamente. É o que você falou, né? Eu acho que essa frase vai até ficar pro corte. Quando tem ausência de paz, é abertura para demônios, isso é muito forte. Pode continuar, mesmo. querido. E foi real, né? Sim. Então a gente cresceu ali naquele ambiente. Eu lembro uma cena, Maurílio, que foi meu aniversário de 12 anos, 11 anos, realmente eu não lembro. Mas foi exatamente isso. Minha mãe tinha um namorado, tinha amigas, e ali cada um tinha um namorado. Fomos para uma casa para fazer a minha festinha. Eu tenho até foto dessa festinha e tudo mais. Cortaram um bolinho, refrigerante, todo mundo chamou os priminhos, parabéns. Eu lembro que a gente dormiu e tudo mais. Uma casa cheia, bebida, aquele ambiente totalmente disfuncional. Sim. E o que acontece? Eu acordei com um dos amigos da minha mãe. E sempre muito mais velhos, né? Sim, Maurílio. Sim. Eu acordei com um dos amigos da minha mãe, mexendo na minha parte íntima e no meu ouvido baixinho. Psh, é o titio, não fala pra ninguém. Meu Deus. Fica quietinha. E ele fazia esse ato. Pela manhã. Você já maiorzinha, né? Pela manhã, todo mundo já acordado, um passava pra lá, outro passava pra cá, se arrumando, escovando o dente, e aquela cena ali. Sabe? E, tipo assim, era normal. Como que um homem vai ficar atrás de uma criança? Então, a minha mãe, tipo assim, ela era normal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você Sim. Nesse tempo, nesse período, você era quieta? Maurílio, tu acredita? Eu não consigo me lembrar. Não lembra, né? Eu lembro que na minha adolescência eu fui uma jovem muito agressiva. Sim. Normal, né? Eu queria bater em todo mundo. Sim. Na escola. Você era violada, né? Revoltada. Sim. Eu afrontava. Eu não tinha medo de homem e de mulher. Sim. Eu batia de frente, né? No nosso linguajar de hoje, bater de frente. Sim. Se tivesse que eu bater, eu batia. Mas era tua defesa, sempre né? Rebelde na infância. Sim. Ali eu cresci uma jovem rebelde. E você não falou isso pra ninguém, né? Pra ninguém. Isso ali foi eu com guardava. 11, 12 anos, isso perpetua. Isso foi indo até que dia? Até os 15 anos que eu me lembro. E aí você sempre foi muito revoltada, até porque você vivia isso, né? Exatamente. Na verdade, as pessoas não entendem, Lídia, que esse comportamento seu, ele já era um grito da tua alma, dizendo, eu não aguento mais. O que você fazia, muita gente faz. Eu era assim também, né? A ausência de maternidade, minha mãe trabalhava muito e eu não tinha essa presença. A gente faz, às vezes, isso não é regra, tá? Mas muita gente faz essa rebeldia, tem esse comportamento, que já é um grito da tua alma. Sim. Já é um grito assim, ó, eu preciso de ajuda. Sim. E aí você tá pedindo, clamando ali, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E ninguém te escuta e você continua nessa rebeldia. E eu vejo, Maurílio, o quanto o carinho dos pais são importantes. Sabe? Eu não me recordo. Hoje eu tenho um relacionamento totalmente saudável com a minha mãe. Sim. Eu abençoo a vida da minha mãe. Sim. Perdoa tua mãe, né? Minha mãe pede para mim orar por ela. Sim. Nós somos amigas. Só que antigamente... Você dá amor pra tua mãe hoje, né? Sim, antigamente, né, nesse tempo da infância, era uma mulher que não parava. Era uma mulher para lá e para cá. Eu não me recordo minha mãe parando, abraçando a gente, se importando com aquele momento. Sim. Sabe? E nunca duvidei que ela nos amava. Não duvidei. Hoje eu entendo isso, sabe, Maurício? Hoje eu entendo. Ela é perdoada. Uma vez... E você acabou também recebendo essa cura, né? Uma vez o meu pastor Lila, ele liberou isso para mim, sabe? Ele falou, Lide, entenda que tua mãe, ele conheceu a infância da minha mãe. Então ele foi autorizado a liberar aquilo para minha vida. Ele falou, Lide, entenda que a sua mãe foi uma vítima. Sim. Tudo que você passou, você pode entender que tua mãe também passou. Então ali virou uma chave na minha vida, Maurício. Porque vítimas sem cura, elas formam outras vítimas. Perfeito, foi isso. Você hoje é curado e você acaba... Você está fazendo como mais ou menos eu tenho... Mais ou menos não, como eu tenho feito na minha vida, que é construir uma nova história. Sim. Né? Sem ser vítima, sem estar nessa posição de coitado, sem estar nessa posição de culpa. E hoje você consegue o que é mais louco,
você consegue hoje dar para sua mãe aquilo que ela não te deu. Sim, mas Maurílio. porque você recebeu de alguém que é muito maior do que o pai e do que a mãe, que é o nosso Senhor. Amém. Esse amor que você recebeu, que te curou, que te perdoou, Lídia, você só conseguiu perdoar a tua mãe. Eu tenho certeza que eu estou te falando. Sim, Maurílio. Porque você recebeu um perdão de Jesus. Amém. Se você não tivesse recebido esse perdão, você não ia perdoar teu pai e tua mãe. Sim. Você ia carregar isso porque a gente, na verdade, nós já falamos disso no podcast aqui até com o Thiago, terapeuta, nós somos mestres em ser juízes da vida das pessoas. Maurílio. Julgar os outros, né? Culpar as pessoas. E quando a gente vai pro lugar do réu, a gente fala, opa, aqui o negócio é diferente. Sim. E Jesus sentou no banco dos réus por cada um de nós e mesmo assim, ele não julgou a gente. Ele morreu no nosso lugar. Por isso que eu acho que eu não tô... E esse episódio aqui, fica claro para quem tá ouvindo a gente, ele não é sobre ser evangélico, ele não é sobre ter uma religião. É sobre Cristo. Cristo não tem religião. As barreiras da religião foram os homens que criaram, né? De fato, é um episódio para falar de Cristo, que é o que você viveu. E aí fala, você perdoa sua mãe, você perdoa, e você hoje trata o seu filho também de uma forma totalmente diferente, né? Sim. O quanto, Maurílio, você está falando de perdão, o quanto liberar o perdão é necessário e é importante. Perdão é decisão. Certa vez eu saí de um culto, o meu tio, que foi o principal abusador da minha infância inteira, um cara de confiança, um cara que a gente amava, um cara que participava da nossa casa em tudo, minha mãe dava comida para ele, oferecia, era um membro da família. Sim. Certa vez eu já, nesse caminho de perdão, o quanto eu fui perdoada. Eu apertei a mão dele e falei assim, eu te perdoo em nome de Jesus. Meu Deus. Eu liberei para ele o perdão que eu recebi de Cristo. Sim. Como você está falando. Tá com graça, né? Quem te feriu, né? Perfeito. Eu entendi. De verdade, eu não faço cena aqui. Eu tenho total facilidade para perdoar. Sim. Para perdoar. Porque você recebeu um perdão muito maior, né? Com certeza. E como é necessário. E como isso é bom, né, Lídia? Você saber que... liberar, é não segurar os fardos, é não segurar os pesos. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Sim. E você não perdoar, a gente usa uma frase, né? Você já escutou isso com certeza. Não perdoar alguém é você todos os dias tomar um cálice de veneno e querer que a outra pessoa morra. Uau, perfeito. Você... Isso é poderoso demais. É poderoso. Eu sei porque eu passei isso também na minha casa, né? Na minha família, até com a minha irmã, esse tempo. E como foi... difícil, primeiramente. Até você entender que se você não entende o perdão para si, é de fato tratar as pessoas que te fizeram alguma coisa com graça. O que é graça? Ela não merece, mas você vai fazer. Amém. Graça é favor e merecido. É um favor de Deus que a gente não merece. Sim. Então, quando alguém fere você, quando alguém machuca você, quando alguém te faz algo ruim, e a gente tem uma facilidade muito grande de nos tornarmos o juiz, é só a gente olhar e falar assim... Você não merece, mas eu vou te perdoar. Uau. Porque tem alguém que me perdoa primeiro e mudou minha história, né? Esse é o propósito. Eu acredito que isso é um entendimento meu, tá, Lídia? Eu não acredito que tem pessoas que não conhecem esse perdão que a gente está falando, que é um perdão da fé, o perdão de Cristo. Elas têm a facilidade de perdoar. Porque aí gera rancor, gera mágoa. Um dos maiores hoje atributos do câncer é falta de perdão, né? Em algumas áreas do corpo. Então... é um assunto que realmente quem está ouvindo a gente vai ser livre nesse tempo que está assistindo. Não sei que hora você vai assistir. Para que haja um entendimento. Que tudo que você passou, meu Deus. E você foi abusada até os 15. Até os 15 anos. Ali começou a adolescência, né? Imagina a adolescente que você era, né? Exatamente. Rebelde. A escola péssima. Sempre notas péssimas. Estudava, parava. E aquela vida. Foi quando eu conheci o pai do meu filho. Conheci ele na adolescência. Aqui em Teresópolis ainda. Conheci ele na adolescência. Não casamos. Tivemos aquele relacionamento, namoro, paraná. Tive o Kevin. Aos 19 anos eu tive o Kevin. Você teve... perfeito. O Kevin com 19 anos. Uma promessa do Senhor, isso eu entendo. Um filho abençoado, um filho da honra. Meu filho é muito abençoado. Mesmo em meio ao caos, né? Ele veio para um propósito, exatamente. Maurílio, e naquele tempo ali, eu morava no Rosário, com amigas. No Rosário com amigas. Nesse meio tempo, eu conheci um homem mais velho. E ele decidiu, ele falou assim, te assumo teu filho, quero morar contigo. Maurílio, não morava com mãe, não queria saber mais de morar com mãe, revoltada na hora. Maurílio, eu não pensei 2 vezes.
Ele monta uma casa pra tu em um mês. Isso aconteceu. Rosário, morei com um cara mais velho do que eu, tipo 15 anos mais velho do que eu. Moramos junto. Ali, Maurílio, ele trabalhava no Rio. E eu vivia com meu filho durante a semana. Meu filho tinha 1 ano nessa época, né? Só que era uma vida totalmente péssima, né? O que você fazia, para as pessoas entenderem como que eram as suas práticas? O que você fazia de uso de droga, de bebida alcoólica? Para o pessoal entender o tamanho da história. Deixa eu só voltar um pouco atrás. Eu sempre esqueço dessa parte. Aos 17 anos me apresentaram a cocaína. Uhum. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Tá. Você que é adolescente, ou que tem filho adolescente, geralmente as crianças, os adolescentes que casam cedo, são porque o ambiente do lar é muito ruim e ele precisa se libertar daquilo. Aí ele arruma um lugar para ir, para sair daquele ambiente que está ruim dentro de casa. Então você que é adolescente, você que é pai e mãe, entenda que às vezes seu filho não quer sair da sua casa. Ele quer se livrar do ambiente ruim que está dentro de casa. Sim. E aí ele arruma uma outra pessoa que às vezes com a mesma dor, e ele vai, como ele está doente, ele vai para um outro ambiente. E geralmente, não são todas as histórias, mas geralmente cria um lar doente e aí começa a sucessão de erros. Que é, como que um adolescente, uma pessoa de 17, 18 anos, vai sair de casa para casar? Exatamente. Ele não quer casar. Ele só quer fugir desse ambiente ruim, como você viveu isso. Você saiu de casa não porque você queria casar. Você queria sair desse ambiente ruim que você vivia. Exatamente. 17 anos você conhece a cocaína. Isso, com 17 anos eu conheço a cocaína. Cheiro naquela noite, mas esqueço durante esses anos. Esses 2 anos você ficou sem nada. Esses 2 anos, exatamente. Perfeito. Aos 19, casado com esse cara no Rosário, ele trabalha no Rio e eu vivo aquela minha vida durante a semana como eu quero. Eu levo quem eu quero pra minha casa. Afinal de contas, né? Eu tenho um cara só pra me bancar. Sim. Esse era o meu pensamento. Ali começou a entrar na minha casa bandidos. Adultério. Exatamente. Droga. Eu comecei a sair com todo tipo de homem daquele bairro. Meu Deus. Todo dia eu era um cara diferente. Comecei minha prostituição ali. Você começou a se prostituir ali, mas você não tinha negócio de dinheiro ainda, né? Exatamente. Sim. Não é essa parte ainda de Niterói. É mais uma eu me prostituí sua, muito. Assim. Era surreal. Sim. Eu saía com 3 caras assim na noite. Você tinha sentimento, Lidy, nessa época? Não. Amor, essas coisas não tinha, né? Não. Ferida, machucado. Eu cauterizou assim, essa área. Exatamente. Eu queria carinho. Eu queria amor, sabe? Eu achava que essa forma era uma forma de amor, de carinho. Foi que você recebeu na infância inteira? Exatamente, Maurílio. Sim. Ali eu comecei a sair com os caras, novinho, da boca. Meu Deus. Comecei a cheirar e ali foi indo. Já se relacionava com um bandido. Esse cara, ele descobre o que eu faço, termina tudo. Sim. Aí eu falei, agora lascou. Isso com 19 anos? Com 19 anos. Do dia pra noite, aquela casa já é desmontada, começa a dar as coisas pras pessoas e começa a morar com uma amiga, só que não dá certo. Até que entra outras amizades e me apresenta esse lugar, que eu vou falar agora. E ela fala assim, ó, deu tudo errado aqui, eu tenho uma parada maneira. Amizade boa ou amizade ruim, Lidy? Amizade ruim, né? Amizade péssima. Amizades dizem muito, né? Exatamente. Amizades importam. E amizade arruína. Sim. Né? É igual casamento, né? Amizade é igual casamento. Exatamente. Parece muito um casamento. Chega uma amiga, fala assim, olha, junta 4 mulheres, né? E tudo da mesma forma. Se prostituindo, na droga, na bebida. A mesma história, né? A mesma história. Umas 4 mulheres desce pra Niterói. Falou assim, olha, tem uma parada maneira pra apresentar pra vocês. Vocês vão gostar. De verdade, Maurílio, eu tinha uma inocência que eu nunca imaginava isso. De verdade. Sim. Uma menina aos seus 19 anos, nunca vivi isso, nunca tinha ido pro Rio. Quando tinha muito negócio de celular, essas informações. Exatamente, né, que a gente tem hoje, exatamente. Né? Você tem quantos anos hoje, Lidy? Hoje, 37. Então, não tinha muito a gente não tinha essa facilidade de informação. Né, Exato, assim. E ela fala assim, vambora. A gente embarca, arruma a nossa mala, deixa o Kevin com o pai. Fala assim, ó, eu preciso deixar ele com vocês que eu vou embora. Assim mesmo, deixei. Eles relutaram no começo. E você não respeitava a opinião de ninguém, né? De ninguém. Vou fazer. A pessoa, ali, Maurílio, durante essa infância abusiva, a pessoa na minha mente que poderia guardar o meu filho, era o pai, era a avó. Você não sentia em condições, né? Exatamente. E quanto eles foram importantes para isso. Sim. Sabe, hoje eu vejo.
Fui pra Niterói. Eles que ajudaram a criar teu filho, né? Exatamente. Chegou um cara, buscou a gente, a gente vai e desce pra Eu lembro que você falou pra mim do carro, né? Até do carro te marcou. um carrão, Hilux, levou a gente pro McDonald's. Coisa que você não vivia, né? Claro, a gente ficou como? Comi muito. Falei, que legal, pra onde eu vou? Uhul. Rio de Janeiro. Uhum. 4 mulheres dentro daquele Você carro. nunca tinha descido, né? Você nunca tinha ido pro Rio, né? Já tinha ido. É muita coisa, Maurílio. Sim. Eu quero deixar bem claro aqui nesse testemunho que é muita coisa. Eu acredito que nesse tempo aqui eu não vou conseguir falar tudo. Não dá. Na infância eu desço pro Rio. Aos 15 anos que eu fui fugida. Eu queria sair de casa. Sim. Queria. E foi? E fui. Fui pra Rocinha. Fiquei 6 dias na Rocinha. Meu Deus. Vai ter testemunha que me conhece, vai ter comentar nesse podcast, que é verdade. Sim. Fui pra Rocinha. Na minha mente, olha, uma adolescente ferida. Na minha mente, o bandido da Rocinha ia me querer, a gente ia morar junto, e essa dona da quebrada. Essa era o teu pensamento. Era esse o meu pensamento. Graças a Deus, conheci. Arrumar um bandido pra poder ser teu marido. Isso aí. Era isso na minha mente. Meu Deus. Eu via notícia assim na televisão, eu ficava encantada. Nossa, eu quero descer pra favela. E foi, né? E desci, exatamente. Conseguiu o que lá em 6 dias? Pessoas boas pararam no meio do caminho. Eu conheci uma mulher que ela me deu guarita nesses 6 dias. E falou assim, tu tem que ir embora, tu não pode ficar aqui. E resumindo a história, fiquei lá na casa dela, me tratou muito bem, comi, bebi, só que ela me pagou a minha passagem e eu vim embora. Durante... Um anjo, né? Exatamente. Até nisso, o cuidado de Deus, sabe, Maurílio? Sim. Eu lembro que eu fiquei lá as pessoas acham uma disso, semana que mesmo. o cuidado de Deus, eu vou deixar você continuar falando, Uhum. As pessoas acham que o cuidado de Deus é não acontecer. Mas, na verdade, o cuidado de Deus é Ele te cuidar no meio do fogo. Uau. Não é te livrar do fogo. Não é te livrar do problema. É te livrar dentro do problema. Foi isso, As Maurílio. pessoas acham que o evangelho de Jesus, o que a palavra, ela é assim, ó. Você com Cristo vai ter tudo perfeito. Vai ser tudo lindo. Não é. A vida com Deus não é fácil. Viver com Jesus não é fácil. Só que ele te livra dentro do problema. E se você olhar pra tua vida hoje, talvez se você tivesse nesses 6 dias encontrado o que você foi buscar, você estaria morta, pô. Com certeza. Você não teria pra contar essa história. Então é isso. É dentro da situação. Mesmo você motivada por um sentimento ruim, mesmo você com ideias de jirico, vamos dizer assim. Com certeza. Deus te livra no meio do caminho e te bota uma pessoa pra cuidar de você. Hoje eu vejo quantos livramentos. Sim. Quantos livramentos, Maurílio. Imagino. Voltando, e aí você né? voltou pros 19, desce pra Niterói. Desço pra Niterói. Quando a gente desce pra Niterói, aquela mulher com aquele amigo deixa a gente ali. Uma casa pequena, toda iluminada, recepção, mulheres de biquíni, homens bebendo. Uma casa de prostituição. Meu Deus. Amaral Peixoto, no centro do Rio, no centro de Niterói. A principal avenida de Niterói. Exatamente. Ali eu me deparo assustador no começo, muito assustador. Um lugar escuro. Meu Deus, eu nunca tinha entrado naquele ambiente. É tipo uma boate muito escura. Tudo mulheres peladas, mulheres seminuas, mulheres de biquíni, homens de tudo quanto é espécie, bebendo, se drogando. E ali apresenta pra gente o local. E de início, assim, tipo assim, já apresentaram tudo pra gente que a gente tem que fazer. Olha, o programa... Você pode falar o que é? Pessoal, Sim. Fala aí. Apresentaram pra gente, falou... Fala com detalhe pra ver que o pessoal entende Exatamente. o que é. Tá bom. Aqui, eu sempre falo isso no meu testemunho. E eu vou falar aqui. Eu não tenho nenhum orgulho de falar isso. Sim. Nenhum orgulho. Sim. Nenhum. A gente não tá exaltando o teu pecado. Exatamente, como você falou no começo. Aqui eu entendo realmente... Tem coisas que foi necessário eu passar. Sim. Necessário. Por muito tempo, Maurílio, eu fiquei no banco com vergonha. Dentro da igreja, né? Dentro da igreja, com vergonha do que eu vivi. De você mesmo, né? Claro, nossa, que história. Olha o que eu tenho. O que eu vou falar? Eu tenho esse testemunho. Um testemunho de droga, de prostituição, de abuso. Quem quer falar isso? Sim. No meu entendimento, Maurílio. Uhum. Só que eu entendo que testemunho ele tem que ser sim contado. Uma vez, há um tempo atrás agora, uma missionária minha amiga, Nayara, falou assim pra mim: Lide, toda vez que Deus permite contar um testemunho, é porque Ele quer fazer a mesma coisa. Uhum. E eu entendo, Maurílio, que tudo que eu vivi foi para um propósito. Com certeza. Ali, Maurílio, apresentaram pra gente o programa, os valores, como que é, os quartos, né?
Porque ele tinha 3, 4 quartos. Deixa eu te dar. Eu peguei aqui um negócio pra te falar. Se a sua história não fosse necessária ser revivida e agora ser contada, na Bíblia não tinha prostituta que se converteu. Uau, a gente vai entrar nela. Se na sua história não fosse importante para Deus e até o que você viveu e te livrar disso, como que ele ia colocar na Bíblia? Não existe história ruim. Não existe. Não a existe Bíblia história... é perfeita, né? Tem tudo. Tem tudo. Tudo. Você vai ter todos os tipos de pessoa. E aí onde eu falei pra você naquele dia. Onde abunda o pecado. Superabundou a graça. Superabunda a graça de Deus. E não é quanto mais pecador a gente tem, melhor nós somos. É quanto mais afundado no pecado nós estamos, maior é a necessidade de nós conhecermos essa graça. Senão a gente nunca vai ter coragem de chegar diante de um podcast, pra esse tanto de gente que vai estar vendo a gente e contar a tua história. E eu vou te agradecer por estar fazendo isso. Amém. Eu sei que não é fácil. Amém. Mas Deus tem guardado tua vida, tua história, Amém. E isso vai ser levado para toda essa nação. Amém. Porque a tua história é incrível e Deus vai levar essa história para muita gente. Porque senão não tinha nem na Bíblia uma mulher como essa. Amém. Pode seguir. Chega no prostíbulo, respira. Chega no prostíbulo, te ensina o que tem que ser feito. Eu lembro que na primeira noite eu já me deitei com o homem. Primeiro dia de trabalho. Primeiro dia. Primeiro programa. Tu vai na recepção, já dá teu nome e valor. Cara, fica tanto. Era meia hora, 40 minutos e 1 hora. Qual que era o nome da prostituta? Não tinha nome. Que você teve que inventar um personagem. Ah, sim. Perdão. Pensei que tava falando da mulher samaritana. Não, eu tenho uma queda por esse texto. Qual que é o nome do seu personagem que você teve que criar? Carlinha. De Carlinha pra Lidinéia. É. E de Lidinéia lá no início pra Carlinha. Carlinha. Carlinha era o nome de guerra. Exatamente, de guerra. Tinha que ter um nome. Sim. Não sei, a cultura, né? Sim. Não entendo porque... Eu frequentei alguns prostíbulos também antes de Isso, Ali já dei meu nome, tudo mais, valor. E aquela noite eu já comecei a trabalhar, né? Eles falam, trabalhou hoje? E algum sentimento, assim, na hora de... Entre a chegada e o primeiro programa, esse tempo que você ficou ali, teve alguma... O que eu tô fazendo aqui? Ou caiu alguma ficha ou não? Você já falou, já tô aqui mesmo, vou fazer. Você já fazia isso também, né? Isso. Você já fazia isso antes, né? Mas sem cobrança, sem lugar, você já fazia isso. Claro. Mas quando entrei ali, o sentimento era assustador. No começo, né? Sim, de medo. Mas depois... Depois vem o depois, né? E o depois foi o quê? Passei de um programa, 2 programas por dia. Noite. Por noite, né? Por dia. Era de dia, né? Era de dia. Né? É verdade. Era tipo assim, 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Ah, tá. Entendi. Passei de 1 a 2, aí os meses vão passando a 10. Por dia? Por dia. A 15. Ao valor R$50, dependendo quanto o cliente queria agradar, queria dar. Todo tipo de homem vulnerável ali. Muitos homens casados? Muitos. Todo tipo de sexo. Sim. Porque... Tá pagando? Exato, tô pagando. Você é um produto. Um produto, exatamente. Sim. Ali foi indo... Maurílio, ali eu fui rodando os prostíbulos de Niterói. Isso só ali, sempre em Niterói. Na Amaral Peixoto existe esse prostíbulo, se chama Caixa Econômica. Hoje eu não sei se existe ainda. Ele é um prédio. Pensa num prédio... Ali na Amaral Peixoto mesmo. Isso, um prédio 100 andares, são 100 prostíbulos. 200 andares, 200 prostíbulos. Entendi. Ali eu fui rodando, o tempo foi passando, Maurílio, o tempo foi passando. Os anos foram se passando. Os anos foram... E deixa eu te fazer uma pergunta sobre a droga. Você continuou usando já a droga ali já do começo? Ou você... Isso, aí que entra. Durante um ano... Você bebia? Usava bebida alcoólica? Eu bebia Coca-Cola e todinho. Os clientes já até sabiam, já ia na recepção, pagava pra mim e me dava. No começo. Até que as amizades entram aí, né? Eu tinha amigas que cheiravam muito a noite toda. Mas elas cheiravam muito. Deixa eu fazer uma pergunta. E cheiravam por quê? Tipo assim, você sabia... Você não sabe falar. Se você não sabe falar, tá tudo bem. Mas... Porque geralmente... Eu já tive em ambiente, né? Eu já fui em prostíbulos. Você conversa com a pessoa, sempre vai falar, não, porque, pô, a droga me faz passar mais rápido. Ou a droga me cega o sentimento, eu faço e... Ela cheirava tanto para trabalhar quanto a noite inteira. Para trabalhar era bom, porque, né? Você entrava ali no momento de... Ficava louca e... Tudo vai, tudo tá bom. Sim. E ela cheirava durante a noite e durante o dia. Eu ficava horrorizada. Falava, gente, você cheira muito. Meu Deus, cheira muito. Sim. Até que eu comecei a beber.
Comecei a beber. Sim. E elas falaram assim, olha, tu bebe uma cerveja, tu já fica bêbada. Isso não combina contigo não, tem que cheirar. Um monte de mulher cheirando. Tu tem que cheirar com a gente. Tinha quantas meninas que você ficava assim, né, pra você convivia? Era um prostíbulo que tinha várias mulheres. Eu tô falando de 15, 20 mulheres. Entendi. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Ali a gente morava, era a nossa moradia. Tudo pra dar certo, né? Um monte de mulher louca. Fala sério, né? O bagulho era doido, eu era mais doida que o bagulho. Acabou, esquece. Acelerava tudo, né? Acelerava tudo. Sim. Quando eu conheci realmente a cocaína ali, aí elas me apresentaram Você cocaína. Você lembra da idade, mais ou menos, na época? Aí já tinha o quê? 19, 20, 21. Um ano e pouco depois, então você já Exatamente. Aí eu entrei firme, Maurílio. Aí o buraco foi mais fundo, né? Passei a ser a mais viciada do que elas. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você começar a contar a história. E a tua família nessa história? Maurílio, o que Ninguém acontece? Sabia? A gente tinha liberdade. Seu filho, seu pai, seu filho? A gente tinha liberdade, Maurílio, para ir em casa uma vez por mês ou a cada 15 dias. A menina escolhia e eles liberavam. A gente trabalhava, pegava nosso dinheiro, pá. Subia pra Teresópolis. Eu vinha. Aqui a gente ostentava, né? Sim. Aqui era baile, pagava pra todo mundo. Eu vinha direto. Só que começou... Mas ninguém sabia. Começaram a saber, porque Niterói é logo ali, né, Maurílio? Tem Muitas pessoas saíam daqui para trabalhar lá. Então, algumas pessoas começaram a me ver. E começou a surgir, né, o burburinho aqui em Teresópolis. Porém, a vida toda eu escondi. Eu negava até o final. Entendeu? Suspeitava, mas não tinha certeza. Exatamente, eu negava. Continua. Aí você começou, com 19 anos, com 21 anos, você conheceu a cocaína. Conheci a cocaína e eu comecei a Ser cheirar. a mais viciada de todas. Ser a mais viciada. E trabalhando ainda. Trabalhando. Certa vez, Maurílio, você consumia quanto de droga, mais ou menos, assim? Você lembra? Maurílio, muita coisa. Muito, né? Incalculável, Maurílio, né? 200... a gente está falando de quê? De quantos anos atrás? Tu tem 30, 15, 16 anos atrás? Isso aí. A gente está falando que a cocaína era o quê? R$2, R$5. Sim. Os caras pagavam pra gente, a gente saía, tinha cocaína, eu comprava. Então, eu tinha um amigo, ele morreu. Ele falava assim, por mal tudo anda. E andava. Porque você não precisava nem ter dinheiro para comprar. Claro. Entendeu? E ali eu comecei... E você tinha seu corpo também, né? Exatamente. Ali eu comecei a circular os prostíbulos. Do Rio de Janeiro, fui parar na Vila Mimosa. Pensa na Vila Mimosa. Tijuca. Não, Tijuca. Tudo quanto é espécie de mulher. Imagina a Calçada da Fama hoje, né? Aqui, prostíbulo, desse lado, prostíbulo. Todas essas lojas da Calçada da Fama, só prostíbulo. tô trazendo pra lá, né? Sim. São prostíbulo. Eu ia pra lá, eu voltava, eu andava. Eu nunca fui, né? Eu nunca fui, mas os amigos me falavam que era vitrine, que a mulher ficava na vitrine, tipo loja de manequim, de roupa. Isso, vitrine. Os caras ficam lá de fora, né? Vendo. É tipo assim, lá é assim, é bares, na frente a varandinha, as mulheres ficam ali, ficam na rua, circulando na rua. Vai daqui, vai pra lá. Tudo normal, né? Tudo normal. Maurílio, eu saía com jogadores, saía com empresários, com pessoas famosas, saía com todo tipo de espécie de homem. Tem algum famoso que tu pode falar o nome, não, né? Não. Tem, mas eu não quero falar. Sim, tá tudo bem. Tem um cara do pagode famoso hoje, tá no auge aí, no pagode. Sim. Um grupo. E a Bíblia é clara, né? Um abismo vai puxando o outro, vai né? puxando o outro. E você perde a consciência do erro, né? Exatamente. Você fala, cara, tá tudo bem, já tô aqui mesmo, vamos cheirar, vamos fazer o que tiver que fazer, tá tudo bem. Eu preciso falar isso, que é muito impactante, eu nunca deixo de falar no testemunho, porque são muitas coisas, esse eu não deixo de falar. Sim. Uma vez eu fui pro prostíbulo do Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, e o programa lá, o valor era R$10. Nessa noite, nesse dia, né, noite também, eu me deitei com 20 homens. Maurílio, o que eu me entendo desse tempo todo de prostituição foi a quantidade maior. Sim. 20 homens. Num dia. Num dia. O dia inteiro, à noite. Cheirando o tempo inteiro? Cheirando, bebendo, e ali entrava. Eu lembro, Maurílio, que eu não parava. Eu entrava toda hora. É chegar, já fala, já dá um nome, paga e entra. Pagava, dava o nome e entra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se você vai conseguir me responder. Mas como é que você era emocionalmente? Porque quando você vive esse tipo de coisa, eu passei um tempo assim também, não com esse nível, né, de prática, mas você acaba ficando um pouco anestesiado, né? Você acaba perdendo as emoções e tal. Como é que você era assim? Você tinha sentimento, você tinha
vontade, desejo? Ou você já estava vivendo só aquilo ali mesmo? Eu já estava, assim, vulnerável naquela... Você já era um produto mesmo e tá tudo aí? Isso, já... Por quê, Maurílio? O que acontece? Eu não tinha nada. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a gostar. Eu preciso falar isso. Eu não tinha nada, eu não tinha onde morar. Infância pobre, né? Exatamente, infância própria. Maurílio, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Você sabe falar assim o valor? De sair numa noite assim com 2.000. Pô, na época, tua mãe não ganhava 2.000 no mês. Poxa, por favor, né? A gente tá falando de quanto tempo? 2.000 era dinheiro. Sim. Saía, pagava bebida pra todo mundo. Salário mínimo, acho que é 500 reais. Comecei a ficar viciada nos bailes do Rio de Janeiro. Toda semana a gente descia. Baile do Arará, Manguinho, Jacarezinho, só coisa leve, né? Só coisa... Já saí pela madrugada de manhã, com polícia invadindo, tiro, estrilhaços, caiu aqui, ó, me queimou aqui. E você? Saí correndo, pronto. Amanhã eu tô de novo. Exatamente, na outra semana eu tô de novo. E fica claro para as pessoas que estão ouvindo a gente, quando não há consciência, o primeiro passo de mudança de vida, Lidinei, não importa se é droga, se é prostituição, se é mentira, se é pornografia, se é vício de cigarro, se é vício de bebida, se é masturbação, o primeiro nível de consciência é quando você para e fala, tô errado. Você assume que você estava fazendo uma parada que tá errada. E quando você não tinha essa consciência, você só ia cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. Só ia, só ladeira abaixo. E seu filho sendo criado pelo pai dele. Pelos pais. Como eu falei, né, que a gente sempre vinha para Teresópolis. O tempo maior foi o tempo que eu estava muito fundada na droga. Maurílio, foi o tempo que eu estava muito entregue à droga e à prostituição. Eu passei 2 anos longe do meu filho. Foi 2 anos que eu não vi o rostinho dele. Sem vir aqui em Teresópolis. Aí foi o tempo que eu mais afundei. Por fim, Maurílio, eu já não estava mais vendendo meu corpo por dinheiro. Se um cara chegava na noite, olha, eu tenho 3 papelotes, bora? Eu ia. Meu Deus. Olha, tu vai na favela pra mim, eu te espero aqui no hotel tal. Eu subia, pegava droga, me internava com o cara até no outro dia de manhã. E não ganhava nenhum real? E nenhum real. E o diabo já sabia disso? Pegava os homens que sabiam também do teu vício? Exatamente. Só aparecia assim na noitada. Sim. Era só assim, pra cheirar, pra beber, pra se prostituir. E aí você começou a viver só pra cocaína? Viver só pra cocaína, totalmente entregue. Certa vez eu cheirei tanto, 3 dias e 3 noites. Eu morava num apartamento na Amaral Peixoto, porque eu ia lá, né? Eu ia pro Rio, voltava. Pegava a balsa ali, né? Isso, ia pro prostíbulo tal e não gostava, e voltava, e ganhava um tanto de dinheiro e voltava. Era aquilo, só que eu morava com um amigo no centro de Niterói. Ali eu tinha o quê? Eu tinha a droga que ele gostava e eu precisava de um teto e morava ali. Vocês trocavam por isso? Exatamente, ali dentro daquele apartamento, 4º andar. Maurílio, eu cheirei muito. Você virou mula, né? Chegou um tempo que você virou mula do cara, eu cheirei muito nessa noite, nesses 3 dias. Como eu disse, eu não tenho orgulho nenhum de falar. Claro. Nesse tempo, nessa semana, eu fiquei 1 semana sem banho, assim. Você tinha relação sexual com as pessoas sem tomar banho? Assim, desse nível. É escrava mesmo, né? Escrava mesmo. A Bíblia trata isso, né? A Bíblia fala que as pessoas acham que, Lid, se converter a Cristo é um conjunto de regras de coisas que você não pode fazer. Mas, na verdade, se converter a Jesus é saber que as coisas estão ali e que isso não te aprisiona mais. O pecado, ele é escravidão. O que é ser escravo de alguma coisa? É quando você não consegue mais viver sem fazer aquilo. Isso é escravidão. Então, tudo aquilo que você é escravo é porque, assim, eu não consigo mais viver sem a droga. Eu não consigo viver sem comer doce. Eu não consigo viver sem beber refrigerante. Eu não consigo viver. O que é não conseguir viver? É condicionar a sua vida a alguma coisa externa. Ao cigarro, a bebida, a prostituição, a mentira, a Coca-Cola, qualquer coisa. A um relacionamento. Tem muita gente que se mata porque terminou um relacionamento. O nome disso é escravidão. É tudo aquilo que te aprisiona. E a algema, ela é invisível. É igual você. A cocaína não tinha uma algema. Claro, você estava presa naquilo ali e você só vivia por aquilo ali. E a gente, em Cristo, a gente tem liberdade de fazer tudo o que a gente quiser. E a gente não faz. Não faz. Por amor a Cristo. E a Bíblia vai também dizer que nós somos escravos de Cristo. Uau. A gente perde as algemas do pecado e ganha as algemas de Cristo, né? Amém. Eu prefiro de Cristo. Eu também. A cruz de Cristo. Toda a vida. Mas fala, minha irmã, e aí você foi 3 pra esse dias. nível de perder o sentido e... Isso. Cheirei 3 dias e 3 noites. Meu pai. Da minha palma da minha mão ficar preta. Meu coração acelerava muito, meu corpo formigava. Eu tava entendendo ali, Maurílio, que eu tava passando mal. Sim. Uma amiga virou assim e falou assim, acho que tu tá passando mal, tu precisa parar. Vai morrer. Tu precisa parar.
O que acontece? Eu lembro, Maurílio, que eu olhei a palma da minha mão e eu só fiz assim, Senhor, eu quero dormir e acordar. Já estava 3 dias sem dormir, né? Já estava 3 dias, Eu acordei, Maurílio, com a palma ainda meio enroxeada da mão, muito mal. Magra. Magra ao extremo. Minha irmã vai ver esse podcast, vai comentar, ela me buscou. Né? Depois eu vou contar essa parte. Uhum. Magra, sem saúde. Nessa vida, Maurílio, a consequência chega. Peguei DST. Sim. Sífilis. Foi pouco ainda, né? Perto do que você viveu? Sim. Ali eu não me cuidava, não ia no médico. Eu sentia, como eu disse na reunião contigo, né? A parte íntima, assim, com odor. Claro. Sim, né? Totalmente inflamada, porque DST é uma inflamação. Sim. E o medo, Maurílio, eu sabia que eu estava mal. Mas como ir no médico, eu falei assim, se eu for no médico, eu tenho um diagnóstico aí de HIV, Deus me livre. Pensando comigo, Era melhor não ir, né? Era melhor não ir. E, quanto mais... Bola de neve. Uma bola de neve, exatamente. Sim. Maurílio, e ali, né, acordei. E ali foi o tempo que eu estava mais entregue. Você lembra da idade, mais ou menos? Ali eu já estava o quê? 27? 26, 27 anos. Você ficou dos 19, mais ou menos, até os 27, nessa 27, loucura. Nessa loucura. Subi a favela, desci a favela. Olha, uma vez eu subi uma favela com R$50. Com dinheiro, acho que foi R$50. E a mulher, ela se confundiu. A mulher me entregando uma fila de droga, né? Uhum. Ela se confundiu. E ela me deu troco a mais. Eu quieta, né? Uhum. Quanto mais tinha, eu queria. Claro. Você achava tudo mesmo? Eu não tinha caráter. Sim. Quando você tem nessa vida, você não tem caráter. Você rouba. Eu tava roubando. A mulher da boca. Alguém podia te matar, né? Sim, Maurílio, para tu ver o nível. Não tem medo. A gente começou a falar do livramento, que Deus me guardou esse tempo todo. No outro dia eu volto, né? Ou 2 dias, 3 dias, porque era assim. Então é possível, você entende que a gente faz qualquer coisa, né? Qualquer coisa, Maurílio. Aquilo, né? Ali foi ela que errou, o problema era dela, na minha mente. O problema era dela, ela que errou. Peguei o troco dela e, desci a favela com droga. Com a droga e com o troco a mais daquilo que Exatamente. Eu volto lá. E quem me atende é ela. Ela falou assim, aqui, foi contigo mesmo. Eu te dei troco a mais. Meu pai. Eu quero meu troco. Maurílio. Tu gelou, né? Eu gelei, Maurílio. Sempre acostumada a passar pernada. Os clientes iam, roubava dinheiro. Uhum. Roubava droga. Porque era assim. Sim. Entrega, estreva. Esse ambiente, né? Maurílio, agora eu quero entrar um pouco no texto da mulher samaritana. Pode falar. Quem era aquela mulher samaritana? Uma improvável. Uma improvável. Sim. Até que Jesus, caminhando por Samaria, era necessário passar lá. Porque Jesus queria bater de frente com aquela mulher. Na verdade, os discípulos não queriam passar lá. Exatamente. Só queria passar a Jesus. Né? Ele vai e despede os discípulos para comprar comida. E ali Jesus espera. Espera aquela mulher. Uma mulher totalmente ferida. Uma mulher totalmente entregue às dores, né? As dores. Totalmente Lidinéia. Uau! Eu tenho uma queda por esse texto. Eu me debruço nesse texto. Sim. Se você puxar fundo, né, no estudo com essa mulher, era uma mulher que foi divorciada várias vezes. Sim. Uma mulher que a pessoa passava na rua, aquela dali é prostituta. Sim. Maurílio, eu tinha essa sensação na minha vida. E você tinha esse rótulo, né? Tinha. Olha só, quando eu voltei para Teresópolis, eu me drogava tanto a noite toda. No outro dia eu tinha vergonha de sair na rua. É porque Teresópolis é pequeno. Né? Eu tinha vergonha de comprar um refrigerante na barraquinha do João. Porque as pessoas me apontavam sim. E aquela mulher samaritana, era essa mulher. Sim. Jesus pede ela um copo d'água. Me dá um copo d'água. Totalmente intencional. Eu amo Jesus. Fala sério. Totalmente intencional. Jesus não existe, né? Não é? Nisto veio a mulher, João 4,7. Nisto veio a mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Nossa, ali Jesus apresenta para ela uma água. Uma água que sacia a nossa sede. Eu experimentei dessa água, Maurílio. Sim. Toda vez, meu Deus. Esses dias o Senhor me fazia. Esses dias o Senhor me fazia lembrar do meu testemunho, Maurílio.
Ele disse para mim assim: filha, quem não pode esquecer do seu testemunho é você. Ai, como Jesus é tão bom. É verdade. Eu encontrei esse amor nele. Sabe, Maurílio? Jesus me encontrou. Esse louvor que diz: eu me derramo, eu me entrego totalmente por quem a minha alma esperou. A minha alma esperava por alguém, Maurílio. E era só Jesus, sabe? Eu não, durante esses anos, esse dinheiro todo não me satisfez. Esse dinheiro todo não me saciou. Você não comprou nada, não fez nada? Essa droga toda não me saciou. Esses homens todos, esses homens famosos, né? Esses prostíbulos, as pessoas, nada me saciou até eu encontrar Jesus. E ele me ofereceu essa água. Essa mulher, ela saiu ali tão alegre. Nos versículos adiante vai dizer: encontrei o Messias. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Meu Deus. Esse foi Jesus que eu encontrei, Maurílio. Com quantos anos você volta para Teresópolis? Aí eu volto para Teresópolis. Eu volto. Matam meu irmão. Seu irmão era envolvido com tráfico. Meu irmão era gerente da comunidade que eu moro hoje, Fonte Santa. Meu irmão era gerente, matam ele no ano de 2013, janeiro de 2013. Maurílio, quando matam ele, eu recebo... mês que eu voltei para Teresópolis. Eu recebo a notícia lá em Niterói. Maurílio, olha a vida que eu levava. Eu não tinha R$1, acredite se quiser. No fim já do negócio. Eu não tinha R$1 para voltar. Cacei com um, cacei com o outro. Eu não tinha... Eu lembro que a passagem era R$20, R$22. Eu não tinha esse valor para vir para Teresópolis. Eu não tinha esse valor. O tempo foi passando, continuei. Se você ganhava, você consumia com droga, né? Claro, Mário, claro. Maurílio, ao ponto de eu passar... Nessa vida de prostituição, eu passei fome. Sim. Teve época que eu não tive o que comer. Só o que cheirar. Só o que beber. Chegava cachaça, chegava droga, mas não chegava comida. Passei fome. Imagina o teu corpo, né? Teu corpo físico, né? Como é que devia ser. Exatamente. Sofria muito, né? É. Aí você, nesse ponto... Volto para Teresópolis, ano de 2013, outubro. Porque teu irmão morreu. Porque ele morreu, mas eu não voltei no mesmo mês. Olha só, ele morre em janeiro, eu volto em outubro. 10 meses depois. Exatamente. Quando minha mãe me busca... Na rodoviária. A minha irmã... Minha mãe, ela chorava, ela não acreditou. Isso aqui meu era assim, Maurílio. Seca, muito magra. Imagina. Bêbada igual uma porca. Tu já veio bêbada? Viradona. Largada. Meu Deus. Minha chopa tava no saco de lixo. Não tinha mala. Catei tudo assim, ó. Brau, e vim embora. Sim. Quando eu chego, minha mãe me recebe na casa dela, moro com ela. Te dá carinho, te dá amor. Exatamente, sabe? Como na casa dela, durmo na casa dela, moro com ela. Mas eu não larguei essa vida, né? Nunca Aí, assim. Vivi aquilo tudo aqui, eu era como? Contei minha história toda. A rainha da cocada preta. A rainha. Chega a dona da quebrada. Rainha dos demônios. Meu pai. Senhor. É muito forte, né? É, muito forte. Cheguei, comecei pros bailes, Porque você sempre teve necessidade de domínio, né? Você acaba ganhando uma autoridade muito grande na tua área, né? Eu falei assim, eu me vendia lá. Tu acha que aqui eu não vou ganhar dinheiro? É autoridade. Não trabalhava? Comecei o quê? Me prostituí aqui também. Claro. 2013, 14, 15, eu conheço o meu marido. E você continua se prostituindo usando droga no mesmo ciclo? No mesmo. Entendi. E cada vez pior aqui também. Aqui eu comecei a ganhar corpinho, né? Saúde. Comer melhor, dormir melhor. Comer melhor, exatamente. Mas o nível era a mesma coisa. As práticas eram as práticas eram a mesma coisa. Como você tinha uma casa, você acabava sendo menos pior, vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. Comecei a ir pros bailes daqui e tudo mais. Não parei. Sim. Via pra favela. Uma vez eu deixei um telefone. Toma meu telefone. Não tem dinheiro. Meu telefone. Ficou lá no Rosário. Deixei. Saí lá cheio de droga, cheirei a noite toda. E super normal. E amanhã tá tudo bem. Saía numa noite, saía na sexta. Outra, eu preciso falar isso. Semana de carnaval. Acabamos de passar por ela. Nossa, o que era carnaval pra mim? Imagina. Começava 3 dias antes. Meu pai. Eu queria era cheirar. Eu queria era beber.
Eu queria sexo, droga e rock and roll. Eu não queria saber de nada. 2015... Você não tinha nada também, né? Não tinha nada, Maurílio. Meu Deus. 2015 eu conheço meu marido. Você tá hoje? Que eu tô hoje? Graças a Deus. Sim. E até Jesus voltar. Amém. Conheço ele, a gente começa a namorar. Um namoro de domínio, como tu falou. Eu vou, pronto, acabou. Imagina você, controlador. Olha, exatamente. Ele saía comigo, me levava pro cinema. Na sexta-feira. Me deixava, nessa época eu morava com a minha irmã. Minha mãe embaixo e minha irmã morava em cima. Me deixava assim com a minha irmã, ó. Tipo assim, me entregava, né? Amor, entra, vai pra casa, não sei o quê. Boa noite. Boa noite, tchau, né? Amanhã a gente se vê. Eu falava assim, não. Eu vou beber, eu vou lá em cima. Que a gente fala lá em cima na Fonte Santa, né? Nos bares da noite. Eu vou lá em cima. Sexta-feira, só voltava na terça. Meu Deus. E ele ia contigo, suportando. Me internava. Pode falar o nome da comunidade, né? Pode. Falei Rosário. Me internava dentro daquela portelinha, não queria saber de nada. Sim. Portelinha é uma comunidade que tem dentro da Fonte Santa. Um lugar ali, né? Me internava lá dentro com as amigas, ficava 3, 4 dias cheirando, bebendo, me prostituindo, não queria saber de nada. E namorando com o cara. E namorando com ele. E ali foi indo assim, ó. Qual o nome dele mesmo? O Everton Bastos. Amor, te amo. Esse cara, meu amigo, meu pai. Aí você continuar mesmo com ele? Com ele, exatamente. Até o dia que... 2015 conheci ele, né? Ele vai... 2016. Cansou. Tchau. Ele falou, mulher, não dá mais não. Olha só. Maurílio, o que acontece? Ele foi e me falou da igreja pra mim. Ele falou assim, olha só, tu cheira muito. Ele sabia que você cheirava, né? Claro. Isso, Sim. Nunca escondi pra ele. Nunca escondi. Esse te ama mesmo. Isso. Ele falou assim, olha, tu cheira muito. Isso é espiritual. Quando ele falou espiritual, me deu uma dor no peito. Eu senti uma opressão dentro do meu peito, porque eu tinha medo da igreja. Quando ele falou de igreja pra mim, eu falei, tu tá maluco que eu vou pra igreja? Fala pro pessoal por que tu tinha medo. Eu acho engraçado essa história. Eu tinha medo da igreja, porque na minha mente, a vida toda que eu levava, né? Prostituição, droga, bebida. O primeiro impacto era entrar na igreja e cair endemoniada. Ficar rugindo com a mão pra trás. Porque a época da igreja era essa. Exatamente. E na minha infância, minha mãe levava a gente no culto de lá. E libertação. Libertação até o tutano. E a gente tinha medo, a gente chorava. Tinha uma tia minha que ela sempre se endemoniava. Ela caía endemoniada. E ela virava a mão pra trás. Sim. Minha filha, aquilo virou uma cultura dentro de casa. Eu caí endemoniado quando me converti. Meu Deus. Esse era o meu medo de entrar dentro de uma igreja. Eu só tinha isso na minha mente. Eu não tinha mais nada. Tu tinha certeza que ia cair, né? Eu tinha certeza. Que ia dar errado. A falange, legião. E eu tinha certeza que ia dar errado, né? Caraca, pelo amor de Deus. Na verdade ia dar certo, né? E o nosso pensamento, né, Maurílio? Quem era eu para pisar numa igreja? No meu pensamento, né? Sim. Ali, Maurílio, bate de frente com essa palavra também que eu vou citar. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sim. Olha lá. Maurílio. Aí ela aí, ó. Leia de novo pro pessoal ver. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. E era o que tua alma precisava, né? Exatamente. Descansar. Eu costumo dizer, né, no testemunho que eu conto por aí, que a droga já estava me cansando. A prostituição. Sim. O peso na alma. Maurílio, no outro dia, que depressão eu tinha. Imagino. Acordava me tremendo, eu pegava o copo assim, Maurílio, eu tremendo. Era muita droga, né? Era muita droga, era muita bebida. Sim. Então, Maurílio, foi o alívio para minha alma. Aí você foi, aí teu marido, ele falou que você ia terminar com você e te convidou, falou, ó, é espiritual esse negócio aí, se liga. Se liga, E ele já viu o diabo. E aí te largou. Exatamente. Ele fica longe de mim quase uma semana. Entrega essa aliança. Eu tenho um apego, eu não troquei no meu casamento. Eu tenho um apego por essa aliança, porque ela tem a nossa história, tá marcada aqui. Tá.
Tá marcada aqui a nossa data, o nosso nome. Foi a aliança, ele vai e entrega assim, deixa no armarinho da casa da minha irmã e mete o pé. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu parei para analisar a minha vida. Sim. Eu falei, ruim com ele é o ditado, né? Ruim com ele, pior sem ele. Era ele que me dava uma segurada. Sim. Era ele que ia lá. Ele te amava, né? Mesmo fazendo tudo isso. Me amava. E é muito louco isso. Que fica aqui um parênteses, né? Um aplauso para esse homem que, mesmo sabendo quem você era, mesmo sabendo o que você fazia, a perseverança dele, ele te deu amor, que era o que você precisava. Sim. E você só tem consciência quando você perde. Uau, foi isso. Você fala, ué, e agora? Cadê? Foi isso que aconteceu, Maurílio. Amar, na verdade, né? É assim como Jesus amou a gente, né? É além daquilo que a gente faz. Amor é quem ele é. Então, esse rapaz, né, seu marido hoje, ele te amou mesmo sabendo tudo que você fazia. Ele falou, eu vou te amar. E quando você perde, você fala, e agora? Continua. Uma vez ele liberou uma palavra comigo, pra mim. A gente estava saindo do... Ai, Maurílio, a gente estava saindo. Hoje a gente, pra glória de Deus, a gente é líder de casal. Meu pai. A gente lidera casal na nossa igreja. A gente faz parte de um conjunto de uma liderança. Sim. Isso é muito forte. Não é à toa também, né? Sim. Uma garota que era prostituta, hoje lidera para casais. Sim. E quando a gente saiu de uma reunião de casais, a gente foi lá, contou nosso testemunho. E ele virou para mim e ele falou assim, amor, eu acreditava que você ia mudar. Amor, eu acreditava que Jesus ia te mudar. E eu fiquei contigo até o final. Eu tô contigo até o final. Sim. Ali, aquela palavra veio de encontro ao meu coração. E a gente chorou assim no meio da rua. Sabe, Maurílio, quando ninguém mais acreditava, Jesus colocou ele na minha vida. Eu imagino como que as pessoas da tua família te chamavam, né? Sim. Julgamento, juízo e... Sim. Eu ouvi dentro da minha casa, da minha família, uma pessoa que eu amava, né? Que eu amo, claro. Falou assim, ela vai pra igreja? Ah! Neia? Eles me chamam de Neia, né? Porque ele de Neia? Ah, não dou um mês. Eles falaram a mesma coisa pra mim. Ah, não dou um mês. Pelo amor de Deus. Meu melhor amigo, que eu fiz o velório dele. Meu Deus. Eu entrei pra igreja, eu me converto em 2014. Ele chega pro meu sogro, cara, e fala assim, ó, Maurílio, 3 meses pra sair da igreja. Ele só tá na igreja pra ficar com a tua filha. Meu Deus. E eu futuramente, depois de muitos anos, ele morreu acho que tem uns 3 anos, eu vou pro Rio visitar ele no hospital, ele tava em coma. Eu faço o apelo pra ele aceita o Senhor Jesus como seu salvador. Uau. E eu faço o velório dele. Meu Deus, que forte. Porque, na verdade, Lili, deixa eu te falar uma coisa sobre isso. As pessoas que rotulam a gente, geralmente, têm uma vida ou igual ou parecida com a nossa. E elas não querem mudar. E elas não aceitam que você pode mudar. Perfeito. Que você pode ser uma pessoa diferente. Que você pode buscar algo melhor pra tua vida. Elas querem que você fique naquele lugar. E não é mal da pessoa. Espiritualmente falando, existem vários tipos de influência, né? Vamos falar assim, pra falar bonitinho. Mas as pessoas não querem ver a gente diferente. Amigos meus falavam um monte de porcaria pra mim. Não queriam ver. Não queria que você parasse de fazer o que você estava fazendo. Né? E aí seu marido te manda embora... Acabou, uma semana... Acabou. E a gente montando casa pra morar. Ele falou assim, ó, como? Como que a gente vai morar? Não dá. Não tem como, né? Tá, ali ele me dá um gelinho, né? Me dá um gelinho de uma semana. Eu falei, não dá. Aceito o convite dele pra ir pra igreja. Aí vem estado de consciência. Isso que eu lembro que eu te falei no começo? Estado de consciência assim, ó. O que eu tô fazendo? Foi. Essa pergunta, ela muda tudo. Foi sim, Maurílio, que eu parei pra analisar o que eu estava fazendo, o que eu estava vivendo, o que eu poderia melhorar. Sim. Eu aceito o convite dele. No ano de 2016, 28... Não, minto, porque eu caminhei durante um mês na igreja. Ia na terça, sexta, domingo. Ia na terça, sexta, domingo durante um mês. E aquilo eu tava gostando. Tava indo pra igreja. Sim. Tava gostando. Fala da roupa que você ia pra igreja, que eu acho engraçado. A blusa aqui, decotada tule, né? Tule, decotada. E tava muito vestida, né, ainda, né? Calça arrochada. Eu ia. E tava muito vestida, né? Só ia, pois é. Era o que eu tinha, não tinha entendimento, gente. Claro. Demora um tempo, né? Gente, você que olha um convertido entrando dentro da igreja, deixa ele com a roupa dele. Quem convence é o Senhor. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Do pecado, da justiça e do juízo. É isso.
Quem faz essas coisas é Deus. Para de dar pitaco. É. Que coisa! É o juízo do crente, né? Graças a Deus, Maurílio, eu tinha uma prima que falava assim pra mim: Lide, Deus te converteu mesmo. Deus te libertou mesmo. Porque ele botou assim, ó, uma capa aqui em tu, outra aqui igual rédea de cavalo. Que tu não vê ninguém te julgando. Foi isso que Deus fez. Sim. É porque, na verdade, só a gente sabe de onde a gente saiu, né? Exatamente. Ninguém sabe. E nada mais importa. Aí você tem, assim, você começa a frequentar a igreja. A igreja. Começa a frequentar a igreja 1 mês. No domingo, 28 de novembro de 2016, eu decido beber uma cerveja. Afinal de contas, eu tava quase um mês sem beber. Já tinha sido uma vitória gigantesca. Ah, eu vou beber uma, nada a ver, né? Nada a ver. O nada a ver, exatamente. O inferno tá cheio. Exatamente. Vou pra Fonte Santa, encontro meu cunhado e minha irmã e falo assim: paga uma aí. Não tinha R$1, gente. Gente, que vida miserável. Não tinha R$1. Paga uma aí, paga uma aí. Por fim, meu cunhado vai e paga. Paga uma cerveja, a gente abre um latão, divide pra 3. Dá assim, ó, metade assim, ó. 50 ml pra cada um. Pra cada um. E ali frequentando os cultos. Eu lembro que eu bebo aquela cerveja. Maurílio, eu bebo aquela cerveja, termino de beber ela toda, bato na mesa e falo assim: nesse meu tempo, aparece amigos pra cheirar. E vamos ali, apareceu, vamos ali cheirar. Eu falo assim: não quero. Falei esse mesmo, não quero. Já dava um tempão sem usar, né? Um tempão já sem usar, Sim. Exatamente. Durante, 10 anos, 11 Você não anos. Você não fez tratamento químico nenhum, né? Nenhum. Nunca fui pra Foi uma uma decisão clínica. mesmo, né? Uma decisão. São decisões. Sim. Beba aquela cerveja, aquele pouquinho de cerveja, bato assim, falo assim: não bebo mais, porque hoje eu vou pro culto. Era no domingo, à noite o meu pastor faz o apelo. Eu saio do meu lugar, olha, foi a coisa mais linda. Eu nem sei como eu saí daquele lugar. Meu filho sobe da escolinha, né, da EBD, da escolinha das crianças, ele me distrai, eu distraio ali com o desenho que ele fez. Mãe, olha aqui o meu desenho. E você, quando veio pra Teresópolis, restaurou o relacionamento com seu filho, deixa claro pra Exatamente. Restaurei o relacionamento com meu filho. Foi tudo às claras. O pai decide me entregar ele, porque vê a minha vida de mudança e tudo mais. Ele mora comigo até hoje. Eu vou fazer algo sem te pedir autorização, mas parabéns por esse pai também, né? Com certeza. Que cuidou dessa criança sozinho, não deve ter sido fácil. Com eu certeza. sou pai, eu sei como é que é. Com certeza. Manteve teu filho ali. Sou eternamente grata. Honro a eles, honro o pai e a avó. Muito bom. Muito bom, graças a Deus. Porque você até falou que seu filho é maravilhoso, né? Uma criança, um adolescente muito bom, né? Uma benção. Sim. Isso passa pelo pai, né? Nossa, exatamente. Tudo que meu filho é... Parabéns, viu, pai dessa criança? Qual é o nome dele? Kevin Fernandes. O pai é Robson. Robson. Parabéns, Robson, por essa empreitada que eu sei que não é fácil. Nossa, que forte. Quando minha esposa viaja, quando minha esposa fica fora, às vezes uma semana, fazendo curso, eu fico em casa com os meninos e eu imagino anos, né? Passando por dificuldade. Eu tive experiência já de ir pro hospital com os 3, pô. Eu já fui pro hospital com os 4. Nossa. Meus 3 filhos doentes, minha esposa doente, eu levava os 4 pra cuidar dos 4, os 4 na enfermagem, os 4 na enfermagem. Aí eu me chamava, o pai do Lourenço era eu. Pai do Luca era eu, pai do Luiz era eu. E eu... Mas honrar a vida desse homem também, né? Que passou por esse processo todo. E, Maurílio, eu preciso falar isso também. Deus é bom contigo, viu, minha irmã? Graças a Deus. Eu preciso falar isso. O meu relacionamento, dia a dia com meu filho, é reconstrução. Porque uma vez ele falou assim: mãe, tu não me conhece. Tu não sabe nem a comida que eu gosto. Maurílio. Eu perdi aquilo tudo. A gente está falando de 1 aninho de idade. Até... Eu nunca vi o meu filho com febre na infância. Eu não peguei. Primeiro dentinho, creche, aquele negócio de ir para o hospital, igual tu tá falando, e leva... Nunca vi. Eu perdi isso tudo. O pecado me arrancou isso tudo. Sim. E hoje é cada dia no Senhor. Sim. Cada dia... Refazendo o caminho. Refazendo o caminho, exatamente, Maurílio. Você pediu perdão pro seu filho? Pedi perdão pro meu filho. Pedi perdão. E é lindo ver, né, como que a gente, quando se arrepende, né? Eu tenho uma certeza, e a Bíblia traz isso, que o cerne do evangelho é o arrependimento. O arrependimento, exatamente. Quando você se arrepende, meu amigo, a justificação de Deus, né? Exatamente. Você restaura o relacionamento com seu filho, você vai pra igreja, na bebida alcoólica lá você toma sua... Você fez igual a mim, né? Eu te contei isso, né? Falou. Eu me despedi do mundo também na boate, escrevi no Estou Minha História, eu com 7 da manhã tava bêbado, tomei meu último copo de cachaça e falei: nunca mais vocês vão me ver numa boate, nunca mais vocês vão me ver bebendo. Uau. Aí começa a minha história, igual você.
Exatamente igual você. Uhum. E ali você, de fato, decide e nunca mais você bebeu, você se drogou? Nunca mais. O pastor faz o apelo, aceito Jesus. Aceito Jesus. Quantas vezes você aceitou Jesus? Uma vez. Né? Tem isso. Sim. Uma vez. Uhum. Levanto a mão para o Senhor. Sim. Levantei a mão, a blusa apareceu. A barriga apareceu. Ai, Deus. É porque, na verdade, a salvação é uma coisa e a conversão é outra, né? A conversão é um processo. Exatamente. Ali eu aceito Jesus. Ali começa, de fato, mudar minha vida. Tudo, tudo, tudo. O que mudou em você no evangelho? Você rouba hoje? Não. Eu cheirava, não cheiro mais. Me prostituía, não me prostituo mais. Bebia, não bebo mais. O evangelho é verdadeiramente transformação de vida. Sim. Caráter. É isso que Jesus oferece. E ele pega quem não tinha nada, igual você falou, eu roubava, eu fazia, e Deus pega e junta tudo. Exatamente. E faz algo novo, né? Isso é muito louco. Com 3 meses, Maurílio, ouvi a voz do Senhor pela primeira vez no banco da minha igreja. 3 meses de conversão. De conversão. Era um culto de testemunho. Eu me contorcia. Pastor, olha, tá acabando o culto, quem é o próximo? Eu fazia assim na cadeira, eu me contorcia, eu chorava, eu gritava. Desço para beber água. Meu pastor falou, o que foi, filha? Tá passando mal? Falei, pastor, eu preciso contar um testemunho. Preciso contar algo. Eu lembro que eu nem falei testemunho, porque eu não conhecia, né? Preciso contar algo. Não, vai lá, bebe água, a próxima é você. Pastor Valdeci me deu oportunidade. Conto. Parabéns, pastor Valdeci. Conto. Eu sou obreira da casa do pai. Com 3 meses eu conto aquela... Porque a igreja não conhecia. A igreja foi o choro. Pastor Valdeci falou assim... Te julgaram na igreja? Não. O pessoal te respeita, né? Não, me receberam. Na época, assim, o pessoal ficou... Maurílio, eu fui... me botaram na campanha de monte, 7 dias de monte. Depois de correr. As mulheres chapavam a mão, Delma, Daiane, chapava a mão em mim, repreendendo o demônio. 7 dias no monte. Nunca foi. Eu tinha medo de monte, olhava, era escuro. Tinha medo de monte. Ali começou o processo, né? Graças a Deus. Sim. E hoje a gente faz parte dessa igreja. Fazemos parte de liderança. Fala para o pessoal entender claramente, assim, qual que é o poder de Deus na vida de alguém. Você está falando uma coisa que é muito lindo ouvindo assim, que lindo, mas como foi o processo de deixar de ser quem era para se tornar quem Deus quer? Como o apóstolo Paulo fala em Efésios. Uau. Sobre o velho homem e o novo homem. Como que foi esse processo para o pessoal entender quão difícil foi, as renúncias que teve que fazer. Perfeito. Os pedidos de perdão que teve que fazer. Esse tempo de vergonha para um tempo de honra. O que na prática, como que é o evangelho para você, na sua experiência, na sua vida? Porque você, cara, você roubava, você se prostituía, você cheirava, você teve desvio de caráter, você mesmo falou que não teve caráter, né? Como que é para quem está ouvindo a gente entender o que é passar por esse processo de transformação? Porque não foi um toque de mágica. Uau. O evangelho não é isso aqui. O evangelho tem um processo. Para sair a mentira tem que entrar a verdade. Perfeito. E aí você vai passar por esse processo. Conta para as pessoas como que foi esse processo. Carlinha Lidinéia. Uau. Então, Maurílio, olha só. Quanto te custou? O quanto custou? A renúncia. O quanto é importante renunciar, entregar. Eu acredito muito, Maurílio, que a nossa vida em Deus é todo dia uma renúncia. Olha só, a gente está falando de uma mulher que roubava. Presta atenção nisso, eu preciso falar. O meu primeiro emprego foi o quê? Operadora de caixa. Mexi, 5 mil. Se chama retirada. 5 mil na mão. Mercado Biscoitão da Fonte Santa. O gerente na igreja viu esse primeiro testemunho e falou assim, leva teu currículo, quero te dar uma oportunidade. Maurílio, pelo amor de Deus. Ousado, irmão, hein? Exatamente. Mexendo no dinheiro. Como que isso? É renunciar, é decisão. A glória de Deus é revelada em mim. Uma vez que eu conheço o Senhor, eu preciso, sempre falo isso também. É impossível você conhecer Jesus e a sua vida não ser transformada. Você não ser um bom testemunho. Você não renunciar. A tua casa precisa de conhecer quem você é em Deus. As pessoas ao teu redor precisam te conhecer quem você é em Deus. Mas você fica abrindo mão de muita coisa, né, Lídio?
Muita coisa. Você teve que morrer literalmente, né? Com certeza, Maurílio. Maurílio, e aquilo, as coisas ainda, toda a prática que eu tinha é apresentada até hoje. Claro, pô. Só que a gente vai para a palavra de Deus. É o que? Aonde eu ando? Na contramão do mundo. O carnaval tava aí. Eu andei aonde? Na contramão. A droga tá aí. Eu ando aonde? Fora dela. A bebida tá aí. Eu ando aonde? É escolhas, né? São escolhas. Para você que é um crente Nutella, para você que acha que o evangelho de Deus é fazer o que você quer. Uau. É falar assim, Deus me ama e eu vou continuar fazendo aquilo que eu quero. É mentira. Você não está vivendo o evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia é clara dizendo que se ele pregar do outro evangelho, o anátema, é um demônio que está falando com você. Exatamente. O evangelho de Jesus vai te custar tudo. Não tem como estar em Cristo e continuar vivendo do jeito que você acha que é certo. Você não está se entregando para Jesus. Você está querendo que Jesus sirva a você. O evangelho de Jesus nunca foi, nunca será isso que você está achando que é. O evangelho de Jesus, de fato, é renunciar. Não tem como. E começa pelo princípio do batismo. Morrer para o mundo e renascer para as coisas que são de Cristo. Verdadeiramente. O evangelho, só o batismo já diz tudo o que é o princípio do evangelho. Uau. Então, esse evangelho de hoje em dia, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, eu sou um exortador e falo a verdade. Isso é mentira. Esse evangelho não existe. Pode continuar. Perfeito. Você teve que abrir mão de tudo, pô. De tudo. E as pessoas hoje, quando ouvem meu testemunho, Lídia, não é possível. Nem um copinho de cerveja. Agora vamos embora aqui. Uma mulher que era viciada. Tu acha, meu irmão, que eu vou ficar num copinho não social? Vai. Ah, não! É realmente isso aqui, a cerveja já não tem mais lugar na minha vida. A cocaína já não tem mais lugar na minha vida, Maurício. Essas coisas já não me interessam mais. Eu entendo que tudo que eu vivi foi um processo, foi um propósito, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Amém. E é isso. E o que você hoje vê, Lídia, aonde Deus tem te levado e como que você se vê? Eu aprendi uma coisa com a Bíblia. O apóstolo Paulo, para mim, é uma das maiores referências de conversão, né? Porque ele teve uma conversão instantânea, né? Instantânea. Em Atos 9 ali, o próprio Jesus se revela a ele e o apóstolo Paulo sabia quem era Jesus, porque ele fala, quem és tu, Senhor? Ele mesmo fala que ele já confessa que é Jesus. E Jesus se revela a ele, conversa com ele, e ali ele passa por um processo, sim. Ele passou por um tempo de estudo aos pés de Gamaliel, ele passou por um tempo de processo que eu acho que todo mundo precisa passar. Eu não concordo com hoje líderes que se convertem hoje, pessoas que se convertem hoje a mãe de líder de igreja, não concordo com isso. Eu acho que todo mundo tem que passar por um processo. Não tem como conhecer a Bíblia em pouco tempo, não tem como ser transformado em pouco tempo. Você foi transformada num processo, né? Um processo. E eu acredito que como hoje, Lídia, você sobe num altar, no púlpito, né? Altar é só lugar de sacrifício. Como você sobe no púlpito hoje e pode falar para as pessoas quem Jesus é? Assim, qual estado? Porque as pessoas acham que a autoridade é o lugar que te colocam. Eu sou pastor. Beleza, mas para ter autoridade, não adianta ser pastor. Perfeito. Porque quem pode te nomear é o homem. Perfeito. A autoridade é o processo que você passa, você vence esse processo e depois você fala com autoridade sobre isso. O exemplo claro é o apóstolo Paulo. Ele antes pegava as pessoas, prendia elas na cadeia e matava. Depois ele passa de assassino para prisioneiro. Uau. Do mesmo Cristo. Exatamente. E ele tem a autoridade, tanto que nas cadeias de Paulo, você não vê em momento algum ele murmurando. Por quê? As pessoas que ele encerrou no cárcere ensinaram para Paulo que mesmo preso, elas não estavam presas. Elas estavam livres por causa de Cristo. E ele faz a mesma coisa nas suas cadeias. Na cadeia ele está evangelizando, falando de Jesus, orando, profetizando, e as coisas estão acontecendo. Como que hoje a Lidinéia deixou de ser Carlinha, uma nova mulher, casou, restaurou tua família. Amém. Hoje tem autoridade para falar. Como que você se sente, assim, Lídia? Você não é maior do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, porque ninguém é. Mas você, de fato, tem uma autoridade do próprio céu sobre a tua vida. Como que você entende esse teu novo tempo na tua vida? Eu entendo, Maurílio, como eu sempre falo, para um propósito no Senhor. De entender que ontem eu recebi uma palavra de uma pastora e ela falava isso. Lídia, quantas Lidinéia precisa ouvir esse testemunho? Quantas pessoas precisam ser alcançadas nesse testemunho? Eu entendo, Maurílio, que não para em mim. Eu entendo que eu preciso, sim, anunciar a verdade de Cristo. Eu entendo, sim, que há uma autorização do céu sobre a minha vida, humildemente falando.
Sim. Porém, que muito temerosa falando, sabe? Porque eu entendo que é o Senhor que te respalda. É o Senhor que te escolheu. É o Senhor que fez todas as coisas para que hoje, aonde eu estou, outras vidas sim sejam alcançadas. Outras vidas sim venham aqui também sentar. Eu desejo que muitas Lidneia venham aqui sentar e contar essa história de transformação e de cura. Sim. E é incrível isso porque a Bíblia ela é tão clara com relação a testemunhos de conversão e de mudança de vida e de novas pessoas, né, que faziam uma coisa e faziam outra, e o Evangelho, o propósito de Cristo é isso. Jesus é a porta, né? O início é Jesus. Mas quando você se converte, hoje, Lídia, o apóstolo Paulo estabelece em Coríntios o mistério da reconciliação, que é reconciliar o homem com Deus. E ele usa nossas histórias, a minha, a sua, para falar assim, cara, a Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Existe um pedaço do céu dentro da gente. Uau! Que é a presença de Deus. Poderoso. E hoje é muito lindo ouvir tua história, saber que é real, saber que é verdade. Amém. Agradecer a Camila, que está aqui também atrás, escondida, mas que me apresentou você. Sim. O que é mais lindo, Lídia, e a Bíblia garante isso porque isso aconteceu com Jó, não é quando você conta o teu testemunho. Pega essa para você, tá? É quando as pessoas que estão à sua volta contam o seu testemunho. Uau. Mais poderoso não é quando eu falo. Sim. É quando alguém fala da minha história para alguém. Sim, Maurílio. Porque Deus chega o diabo chega para Jó e fala, posso tocar? Ele tem tudo. Ele tá tranquilo. E aí, Deus fala assim para ele, servo bom e fiel. É quando o próprio Deus testemunha para Satanás quem era o homem que ele estava permitindo tocar. Eu acho que a tua história vai sim impactar muita gente. Eu tenho certeza que você entendeu o que você era, você tem compreendido quem você é, o que você está construindo, né? E daqui a um tempo, você não vai ter mais tempo para nada, além de falar de Jesus. Porque a prostituta, a samaritana, está sendo falada aqui agora. Ó. Sim. 2000 anos depois, ela está sendo comentada, 2000 e poucos anos depois, está sendo comentada aqui a história dela. E nada difere da minha, da sua, todo mundo aqui, escravos do pecado e hoje livres em Cristo. Eu quero que você deixe para as mulheres uma palavra, antes da gente caminhar para as duas perguntas que encerram o podcast, que eu sempre faço. Deixe uma palavra para as mulheres. Sim. De Cristo. No teu coração, o que você prega, o que você carrega. Amém. Glória a Deus. Eu vou ainda continuar nesse texto da mulher samaritana. Ela chegou ali cheia de questionamentos, cheia de perguntas. E eu quero dizer para você, mulher, o quanto o Senhor te ama, o quanto a sua história é importante, o quanto Jesus quer transformar a sua vida para um propósito. Eu sempre falo isso, se permita. Se permita. São decisões que você precisa tomar. Se permita viver o novo de Deus, um novo tempo, uma nova história em Cristo Jesus. Amém? Amém. E agora que você fale uma que você tem em casa. E um dia eu quero conhecer teu marido. Amém. Porque esse cara com certeza tem uma história incrível. Porque carregar o que você carrega, o que ele carregou não é fácil não, minha irmã. Meu Deus. Hoje é uma bênção. Aleluia. Mas antes, passar quase um ano com você nessa situação. Deixa uma palavra para os homens. Qual é a importância de um homem dentro de uma casa? Para os homens entenderem. Meu Deus. A importância... Pode pensar para falar. Ui. Pô, eu falei, pega leve comigo, Maurílio. A importância do homem em casa. Um sacerdote. Um homem de autoridade. Meu marido, ele é na minha frente. Depois eu atrás. O meu marido... ele é uma benção. Os maridos precisam ser uma benção. Posicionados. Um canal de benção. Posicionados. É isso. Você acredita que se você e se Deus está levando você hoje a lugares para falar do Evangelho, passa totalmente por Ele, né? Por Ele, com certeza. Ele que começou isso na tua vida. Né? Exatamente. Eu estou aqui debaixo da benção dele. Sim. E seu filho? Fala um pouco dele. Ai, meu filho. Sabe como que é gravado no WhatsApp o número do meu filho? Flecha. Flecha. O meu filho, hoje eu entendo. Ele nasceu naquele tempo de caos. Eu falo pro meu filho, eu não te pedi para Deus.
Mas Deus te enviou para um propósito. O quanto filhos são importantes na nossa vida. Imagina ele falando de tu. Uau! Sabe o que eu amo? Nisso tudo. Quem ele viu, quem era a mãe dele antiga e quem ele é hoje. Ele conheceu a Carla e conheceu ele conseguiu perceber, porque ele pegou ali na infância um pouco. Sim. Uma vez ele falou assim, mãe, vinha mulheres aqui no portão te bater. Eu não gostava daquilo não, mãe. Eu tinha tanto medo. Imagina. E hoje ele abre meus cadernos de devocional. Esses dias ele abriu, essa semana mesmo, ele tem almoçando. Quantos anos? 19, né? 19, acabou de fazer 19 agora em fevereiro. Sim. Ele abriu meu caderno de devocional. Ele leu a primeira frase assim, eu conversando com Deus. Ele falou, ele leu assim, ele almoçando e leu. Deus, hoje eu paro tudo para estar contigo. E meu filho, hoje ele pode ver quem Cristo é dentro do nosso lar. Através da tua vida, do teu marido. Através da minha vida. Sim. Maurílio, e a gente caminha para esse tempo, para essa verdade. Sim. Vou fazer uma pergunta para você. Quem é a Lidneia pela Lidneia? Nossa. Como você se analisa, como você se vê, para você falar para quem está te ouvindo? Eu tenho uma prática de olhar sempre no espelho. Olhar dentro do meu olho. E me amar tanto. Me amar tanto, Maurílio. Me perdoar todos os dias. Olhar para... Às vezes eu me abraço assim, ó. Me abraço, me amo. Sim. Todos os dias. E entender que o quanto eu sou importante para mim mesmo. Sim. O quanto dentro de mim é o Espírito Santo de Deus que habita. O quanto ele fez tudo na minha vida e eu sou tão grata ao Senhor. Você ama com facilidade hoje? Muito. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Muito. ama teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Esse amor que você tem por você, ele é uma expressão do que você tem pelos outros. Se você não se ama, você nunca vai amar ninguém. Sim. E hoje você se ama muito. A Lidneia pela Lidneia eu me amo muito. Eu me amo muito. Você se dá valor, né? Sim. Que antes você não tinha, né? Sim. Antes você tinha preço. Hoje você tem valor. Quanto vale a vida da Lidneia? Vale muito. Vale muito na mão do Senhor. Preço e valor são totalmente diferentes. Sim. Totalmente diferentes. Hoje eu sou valorosa. Hoje eu ando de cabeça em pé. De nariz assim em pé. Aonde eu chego, eu não tenho vergonha aonde eu vou. Sim. Porque eu entendo quem eu sou na mão do Senhor. Sim. Quem eu entendo. Com muito valor na mão do Senhor. Eu vou te fazer uma pergunta, a última, para te dar. Eu trouxe 2 livros aqui. Eu acredito que esse livro vai falar muito com você. Quero que você leia, depois você me manda a mensagem de como que é. O nome desse livro é Um Vinho Novo é Melhor. O Vinho Novo é Melhor, do Robert Tom. Ele é prefaciado, a capa dele, tem um prefácio dele do Luciano Subirá que escreveu, e a história dele, vê se parece com a sua. O vinho, eu vou ler só um parágrafo. O Vinho Novo é Melhor apresenta um relato emocionante de um marinheiro sul-africano que era alcoólatra, descobriu o cristianismo e foi transformado em um verdadeiro homem de fé. Uau. Esse livro é para você, Lindo. Um presente para você. Obrigada. Eu vou escrever. E esse aqui, não menos importante, talvez o mais importante livro das nossas vidas, que é a Bíblia de Estudo do Expositor. Essa Bíblia aqui, ela não é vendida. Essa Bíblia aqui, a Sociedade Bíblica Brasileira foi lá na nossa igreja e deixou lá vários desses. E esse livro aqui eu quero te dar para marcar a tua história. Ele é um livro, essa Bíblia, ela é focada sempre em Cristo. Ela tem várias concordâncias e várias escritas. Ela é uma Bíblia de estudo. Então ela vai trazer muitas ferramentas para você. É um presente que eu quero te dar para marcar a tua história, marcar esse tempo na tua vida. E esse novo tempo que você vai entrar. E o podcast vai levar você para muitos lugares, eu creio nisso. Meu Deus. Enquanto você fala, eu vou fazer a dedicatória dos 2 livros. Sim. Mas eu quero que você fale um pouco. Deixa a última pergunta o que a Lidneia quer deixar de legado? O dia que ela não estiver mais na Terra, o que você quer deixar para as pessoas que te conheceram, para as pessoas que você acessou, para as pessoas que teve a oportunidade de tocar? O que a Lidneia quer deixar de legado nessa Terra? Meu Deus, eu quero deixar Fala com calma. Tá. Quero deixar um legado de fé, de perseverança, de transformação, da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que ele visita até a 4ª geração, é isso?
E eu creio, se Jesus não voltar até lá, eu quero que todos lembrem de mim e de toda a história que Cristo fez. E somente que seja voltado tudo para Cristo Jesus. Tem uma coisa, eu quero que você fale sobre isso, que faz sentido. Teve uma pessoa que comentou algo, até próxima a mim, e ela disse que como que era possível uma pessoa que se prostituiu a vida inteira hoje querer falar de Jesus. Uau! Ela disse num tempo de desdenho, né? Que não é possível alguém que viveu o que viveu agora querer falar de Jesus. É possível, Lidney? Sim, com certeza. Tô aqui eu. Aceita, amada. Uma ex-prostituta anunciando a verdade de Cristo. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que só está em Cristo Jesus. E você também tem acesso a Ele. Pode uma prostituta falar de Jesus Claro agora? que pode. Por quê? Ai, Maurílio. Ué, fala aí, ué. Porque esse Jesus, né? O Jesus que não condena. O justo não se justifica, nós somos justificados em fé, né? Amém. E hoje, nós fomos resgatados, né, do império das trevas, pode sim uma prostituta falar de Jesus. Pode sim. Pode sim ser justificado e pode viver com a cabeça erguida, como você mesmo falou. Pode né? sim. Então o que a Lidney quer deixar pro povo nessa terra quando for embora? É isso. De novo. Ai, meu Deus. Eu falei, Maurílio, não vai pergunta difícil não, Maurílio. Eu quero te agradecer, eu tô brincando, mas eu quero te agradecer por esse tempo. Amém. Por esse momento aqui. Você tem uma história muito linda de vida. Ela ainda vai ser escrita, né? Ela não acaba agora. Ela vai continuar sendo escrita. Eu creio nisso. E você vai testemunhar a vida de Deus na tua vida. O Senhor vai te honrar muito ainda. Não porque você precisa da honra, que a maior honra que você tem é a vida de Jesus, mas porque de fato a tua história ela é incrível. E vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui o podcast. Olha pra essa câmera do lado aqui assim, ó. Essa. Olha pra esse pessoal do meio aqui. Tá. Eu quero que você comente esse podcast, que você curte, que você compartilha, manda pra todo mundo esse podcast. A gente tá indo pro final, a Lidney contou sua história incrível aqui de fé, de esperança pra mim, pra você, pra nós entendermos quem Jesus é, o que Jesus é capaz de fazer. Lidney, pra gente encerrar, deixa um recado pra esse pessoal, pra gente poder se despedir nesse episódio maravilhoso. Que Deus te abençoa, que você possa ser hoje o anunciador do Evangelho de Cristo, compartilhando e comentando esse podcast, amém? Deus te abençoe, amém. Tamo junto, à frente podcast. Vou botar o Instagram dela aqui, hein? Fala com ela lá, quem quiser, manda mensagem, a gente vai botar o Instagram dela aqui embaixo. Curte, compartilha, tamo junto, Deus te abençoe.